Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Juscelia, juntamente com a professora Camila. Isso, e hoje vamos dar início à nossa aula, que tem como tema condições de saúde, indicadores sociais e econômicos. Então, nessa aula e nas próximas, vamos estar focando e abordando em questões ligadas à saúde, certo? Que pode ser tanto individual ou coletiva, ok? Bom, alunos, então o que é ser saudável? Vejam bem, com relação à gripe, existem alguns sintomas que são característicos próprios da gripe e que a gente já tem uma noção que quando surgem esses sintomas, a pessoa está com grande probabilidade de estar com uma gripe. E que sintomas seriam esses? Bom, a pessoa ela fica cansada, o nariz fica escorrendo, pode ter febre, pode ter dor de cabeça ou pode ter dor no corpo. Enfim, são os sintomas básicos aí que estão associadas a uma gripe. Mas eu pergunto para vocês, como saber se estamos saudáveis em outros momentos? Bom, a gente sabe quando a gente está doente, né? Mas aí como que a gente sabe quando a gente está em plena saúde, como quando a gente está super saudável? Então, vamos falar um pouquinho do que é ser saudável. O que é ter saúde, tá? A saúde ela pode ser considerada como um estado em equilíbrio, que vai envolver três fatores do mesmo indivíduo: o seu lado físico, o seu lado mental e o seu lado emocional. Então não significa que só porque a pessoa não tem nenhum machucado que ela pode estar saudável. Ela tem que estar em equilíbrio com essas três coisas que eu falei para vocês: físico, mental e emocional. Então, pessoal, quando tudo está em equilíbrio, significa que a pessoa está saudável, que ela está bem. Mas quando esse equilíbrio ele se rompe, é sinal que estamos então doentes. Por exemplo, quando a gente acha que não está no dodói, por exemplo, que não está vendo visivelmente, é que significa que nós mentalmente não estamos bem. Quando, por exemplo, sentimos mal-estar, um, um exemplo, tem muitas pessoas que estão com depressão, isso aí significa que não está em equilíbrio, ansiedade. Então, isso aí pode ser um desequilíbrio no nosso organismo. A saúde pode ser considerada um estado de equilíbrio físico, mental e emocional que permite ao ser humano viver bem. Eu vou explicar para vocês um pouco, pessoal, sobre os fatores que podem prejudicar a saúde. Então, diversos fatores podem prejudicar a saúde, ou seja, podem influenciar nesse equilíbrio que existe. Como, por exemplo, podemos mencionar a questão de parasitas. O que é parasita? São os vermes, né? Que nós adquirimos através de quê? Das mãos sujas. Quando estamos com as nossas mãos sujas, devemos lavar antes da alimentação. Nós devemos fazer nossas necessidades no lugar adequado. Não podemos ingerir coisa suja. E também a água maltratada, ela também é prejudicial à saúde, certo? Isso acarreta muitos parasitas. Ou quando o indivíduo tem uma má nutrição, uma má alimentação. Ou seja, quando eles não têm uma alimentação equilibrada, balanceada. E a falta de saneamento básico, como eu acabei de falar para vocês, né? Que é uma questão que contribui muito para as questões da saúde, tendo individual quanto coletiva, e a questão de poluentes presentes no nosso redor. Como vocês podem ver nessa imagem, aí, ó, gente, não tem um saneamento básico, aí não tem um equilíbrio bom para uma criança ficar. Isso aí tudo acarreta para vocês adquirir os parasitas, entendeu? Bom, alunos, agora vamos para uma pergunta. Será que é importante acompanhar a saúde de uma população? Então, além da saúde de cada um, é importante acompanhar a saúde da população como um todo. É importante saber da questão coletiva de uma região. Então, o governo e a sociedade, eles podem junto analisar as condições então de saúde de uma comunidade, que aí pode ser de um bairro, de uma cidade, de um estado ou do país.
e aí então implementar ações que melhorem essa qualidade de vida para todos. Então o governo, junto com a sociedade, né, tem que estar acompanhando como é que tá a situação da população. E aí dependendo, a gente sabe que tem muita pobreza no nosso país e em todo o mundo. Então é muito importante acompanhar a situação das pessoas e aí implementar ações que melhorem a qualidade de vida de todos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os indicadores sociais e econômicos. Vocês imaginam o que seriam esses indicadores sociais e econômicos? Então, a saúde e o desenvolvimento de um país podem ser avaliadas por indicadores sociais e econômicos, como, por exemplo, a mortalidade infantil, escolaridade, o índice de desenvolvimento humano. Ou seja, isso são indicadores que vão falar como que está a situação de uma região. No caso, a mortalidade infantil vai ser um indicador que vai ver se muitas crianças estão morrendo com menos de 1 ano. A escolaridade, se todas as crianças estão tendo acesso à educação. E o índice de desenvolvimento humano, como que está o desenvolvimento de uma região. Então, sabemos que existem alguns fatores que podem ser analisados e aí vão indicar como que é a qualidade de vida, como que é a saúde daquela população envolvida. Ou seja, como que pode estar a qualidade da água, os tipos de alimento, as condições de moradia, né? Se a pessoa tem no seu entorno uma água tratada, uma coleta de esgoto, se o lixo é recolhido e o acesso à educação. Esses exemplos que eu falei são alguns dos fatores que vão influenciar, então, a nossa saúde. Então, gente, avaliando esses fatores que nós chamamos de indicadores, é possível analisar no estado de saúde uma determinada população. E se for preciso criar, então, medidas para melhorar a vida dessas pessoas que vivem nessa região analisada, nessa imagem, como vocês vejam aí, mostra uma unidade básica de saúde, também conhecida como UBS. E ali ela presta serviços essenciais à população. Nós temos, então, profissionais que trabalham nessas unidades básicas de saúde e que são profissionais voltados à área de saúde. Gostaríamos agora de também falar um pouco sobre o combate à pobreza. Nós temos aí a Amina Mohamed, uma personalidade do nível mundial, porque ela foi a vice-secretária-geral da ONU em 2017. E em 2017, ela afirmou o seguinte, que dar fim à pobreza é o nosso maior desafio. E para isso, era necessário então que todos os países atuassem de forma conjunta, de modo a combater a desigualdade, tanto econômica quanto social, e combater também a fome e a questão do aquecimento global. Então, segundo ela, a pobreza é o principal fator a impedir que as pessoas consigam ter acesso às necessidades básicas. E aí nós podemos citar, por exemplo, a comida, a água potável, o esgoto tratado, moradia, a educação, lazer, saúde e esporte. De acordo com o IBGE, em 2016, 25,4% da população brasileira vive em situação de pobreza. Segundo o critério adotado pelo Banco Mundial, que é para saber se a pessoa está na faixa da pobreza ou não. No caso dos países em desenvolvimento, é considerado pobre quem tem disponível menos de 5,5 dólares por dia. E se a gente traduzir sobre o Brasil, corresponderia a algo em torno de R$ 30 por dia. Mas aí eu faço uma reflexão com vocês. Vocês pegar R$ 30 por dia vezes os 30 dias, vai dar o quê? R$ 900. E o que vocês acham? Se vocês viveriam, você, tua mãe, teu pai, tua irmã, viveria com R$ 900 por mês? Pode até ser que vocês viveriam, mas com uma dificuldade muito grande, né? R$ 900, pessoal, aqui no Brasil é o nosso salário mínimo, praticamente.
Então, vocês vejam como é o nosso país, né? Ó, de acordo com esse parâmetro, toda a população brasileira que ganha praticamente um salário mínimo é considerado pobre. E isso é uma coisa muito séria, muito triste, porque mostra como que é a condição de vida aqui nossa no Brasil. Bom, existem algumas medidas que os governos podem tomar para combater a pobreza. Eles, como auxílio às camadas mais pobres. Então, uma das medidas era aumentar o acesso delas à educação. Também tem a questão da rede sanitária, ou seja, ampliar a coleta sanitária, a coleta de esgoto, aumentar o atendimento médico, facilitar para que elas tenham esse acesso à saúde. São auxílios que devem ser feitos justamente para ajudar a combater a pobreza. Essas iniciativas dependem, então, do trabalho em conjunto entre o governo, empresas e sociedade. Ninguém atua sozinho. Existe aí um trabalho em conjunto e isso é muito importante. Muitos países, como o Brasil, a Colômbia, o México e o Chile, que são países em desenvolvimento, vêm realizando programas de transferências condicionadas de renda. O que seria isso? São aqueles programas de bolsa, como temos como exemplo aqui no Brasil, o Bolsa Família. Existem outros tipos. E esses programas foram criados justamente para atender essa população. E a pessoa tem direito desde que cumpram com algumas exigências, como por exemplo, manter as crianças e os adolescentes na escola, porque o acesso à escola é um daqueles índices que a gente falou no começo da aula. Além disso, levá-los a consultas médicas, deixar em dia sua carteira de vacinação. Além de programas como esses, é preciso investir em educação e saúde e criar condições para a geração de empregos. Isso também é muito importante. Esses programas, eles ajudam tanto financeiramente, né, os mais pobres, e aí incentivam para que as crianças tenham acesso à educação e o atendimento médico. Então, alunos, essa foi nossa aula de hoje e vamos deixar uma pequena atividade para vocês com umas perguntinhas sobre o conteúdo. É isso aí. Olha, quando nós estamos falando aqui de saúde, quando vocês for sair de casa, usa máscara, usa o álcool em gel, se cuide, previne, né? Então, ó, joia. Vamos cuidar da nossa saúde, tá certo? Tchau, Tchauzinho. tchau.